É bom vê-lo em meu canal. Fico muito grato por isso. E hoje quero compartilhar com vocês uma história incrível. É uma história traumática que chocará a todos. É realmente uma história incrível. Espero que você a ache interessante. Divirtam-se assistindo a essa história. Joe, de 7 anos, estava na janela e olhava para a rua. O menino sabia que hoje era o melhor dia de sua vida, pois naquele dia Joe deixaria as paredes do orfanato. O menino já sabia que, naquela idade, as crianças raramente eram adotadas. O garoto aprendeu essa informação com os residentes do orfanato, que eram mais velhos do que ele. Joe nunca tinha visto seu pai, e o garoto não se lembrava de sua mãe, pois ela foi deixada perto do orfanato quando Joe tinha 4 anos de idade. Seus pais lhe deram apenas um pedaço de papel com seu nome e data de nascimento. Joe estava parado perto da janela há cerca de 20 minutos. O menino começou a andar de um pé para o outro, animado. Naquele momento, a zeladora Cassie se aproximou dele. A idosa acariciou a cabeça do menino e disse suavemente: "Preocupado, não é?" "Preocupado, não está?" "Baba Cassie, eu lhe ofereci para ser minha mãe muitas vezes, mas você sempre encontrou motivos para me recusar. E agora vou ser acolhido por meus novos pais, e vou chamar a mamãe Lucy e o papai Tony. Estou feliz por você, Joe. Desde que seus pais sejam boas pessoas. Sentirei sua falta. Estou muito interessado em você, mas não posso levar meus filhos, pois estou velho demais para isso. Você ainda é muito jovem, mas seu cabelo é branco, mas não tem problema. Você pode tingi-lo." "Eu posso, mas isso não vai me deixar mais jovem." Disse a idosa com carinho e acariciou a cabeça do menino novamente. Cassie tinha se afeiçoado ao garoto de todo o coração assim que ele chegou ao orfanato. Toda vez que ele chegava ao trabalho, a faxineira tentava trazer algo para ele comer. E então Joe deu um grito de alegria. Ele viu que um carro havia chegado ao orfanato e que seus pais adotivos estavam saindo do carro. O menino correu até a porta da frente para cumprimentar os adultos. Assim que o homem e a mulher entraram, Joe imediatamente começou a abraçá-los. Essa cena foi observada por Cassie. A faxineira limpou discretamente as lágrimas dos olhos e desejou mentalmente que o aluno tivesse tudo na vida. A senhora só sonhava que os pais adotivos do menino fossem pessoas decentes. Logo Joe deixou o orfanato. O menino acreditava que se tornaria um bom filho para a mamãe e o papai, e que seus pais o amariam. No entanto, a felicidade do menino não durou muito tempo. 1 ano e meio após sua adoção, seu pai se aproximou de Joe e disse: "O problema é o seguinte. Vamos mandá-lo de volta para o orfanato." "Como assim, de volta ao orfanato? O que eu fiz de errado? A professora da minha classe não reclama de mim, e eu não falo palavrões nem faço coisas ruins." Perguntou o garoto perplexo. "É difícil para mim explicar tudo isso a você, não se trata de seu comportamento. É que minha mãe e eu, ou melhor, nós não podemos amá-lo como uma criança. Mas você me amava antes." Disse Joe com lágrimas nos olhos. E, nesse momento, Lucy interveio no diálogo entre o adulto e a criança e se dirigiu ao cônjuge. "Você está falando com ele como se o pequeno Joe fosse ter 10 anos de idade, ele é um menino grande." E depois dessas palavras, a mulher olhou para a criança e falou em voz baixa: "Joe, estou prestes a ter meu próprio filho. E não nos entenda mal, não queremos que você se sinta um par em nossa família. Tony e eu não podemos amá-lo da mesma forma que amamos nosso próprio filho. Não leve isso para o nosso lado. É que não tínhamos mais esperança de criar nosso próprio filho, então recorremos ao orfanato. Mas um milagre aconteceu depois de todos esses anos, e eu engravidei. Que maravilha! Então, vou ter um irmãozinho. Mamãe, não se preocupe, eu não vou machucar o irmãozinho dele e, pelo contrário, vou protegê-lo." Joe falou com fervor e olhou para Lucy. "Joe, você não está me entendendo. Não queremos criar o filho de outra pessoa. Sinto muito, mas já tomamos nossa decisão e não vamos mudá-la." Disse a mulher e depois acariciou sua barriga arredondada. Depois disso, Lucy olhou para o marido e foi para a sala de estar. Naquele momento, a criança olhou com esperança para o homem,
que apenas estendeu as mãos e disse em voz baixa: "Me desculpe, nada pode ser feito, você vai crescer e, quando tiver seus próprios filhos, talvez entenda tudo e nos perdoe." Depois de um tempo, Joe já estava entrando no orfanato. O menino não chorou, pois percebeu que não poderia mudar a opinião de seus pais adotivos. O menino nem olhou para trás ao se despedir dos pais adotivos, apenas andou pelo corredor, e a faxineira, que sabia que Joe estava voltando para o orfanato, já estava correndo para cumprimentá-lo. A mulher mais velha abraçou o menino, e ele se aproximou. A mulher mais velha abraçou o garoto, mas ele se afastou do abraço. O garoto olhou para Cassie com o senho franzido e pediu que ela não sentisse pena dele. A faxineira apenas acenou com a cabeça em resposta e não disse nada. Nenhuma palavra ajudaria a mulher naquela situação naquele momento. Alguns dias se passaram e Joe voltou para o orfanato. O garoto tentou se socializar o mínimo possível com seus colegas, que frequentemente lhe perguntavam por que ele havia sido trazido de volta. Cassie podia ouvir seus colegas importunando o garoto com perguntas. A mulher percebeu que levaria algum tempo para que as perguntas parassem. A cuidadora também percebeu que o menino havia se tornado retraído desde que retornará. Esse fato preocupou muito Cassie. E um dia, quando Joe estava afastado dos meninos e languidamente observando-os jogar tênis, a faxineira se aproximou dele e disse: "Você não está realmente se socializando com seus amigos, está deixando todo mundo de fora. Perceba que não precisa se isolar. Acredite em mim, seus pais adotivos não eram os melhores, eles eram apenas desonestos. Você não precisa me explicar nada, eu já entendi tudo. Você só precisa confiar em si mesmo." Disse o garoto com tristeza. Você precisa confiar em si mesmo, mas também precisa confiar nas pessoas. A mulher idosa respondeu e quis acariciar o menino, mas um aluno do ensino médio jogou um pano com os dizeres para ela: "Corga é velha." Joe ouviu o apelido ofensivo e imediatamente correu até o agressor para se desculpar. Mas assim que Joe se aproximou do aluno do ensino médio, o agressor o agarrou pelo pescoço e o jogou para o lado. Toda a cena foi percebida por um segurança que imediatamente se aproximou do jovem e, primeiro, fez com que o agressor pedisse desculpas à mulher mais velha e, depois, ajudou Joe a se levantar do chão. Cassie agradeceu ao segurança e depois se voltou para Joe: "Por que você se atreve a brigar com um garoto? Ele é 2 cabeças mais alto que você. Eu poderia ter dado conta daquele valentão sozinha." "Não, vovó Cassie, não poderia. Mas agora eu sei o que quero fazer no futuro." Disse o garoto, pensativo. "Isso é muito interessante. Vamos lá, conte-me seu segredo, o que você quer ser?" "Um boxeador, para que eu possa enfrentar qualquer valentão." Disse o garoto sonhadoramente. "É melhor ter inteligência do que força bruta, embora você também precise de força bruta, mas precisa usá-la com sabedoria." O tempo passou lentamente, e Joe já estava na 6ª série. O garoto já não era mais tão retraído, apenas se obrigava a esquecer que um dia havia sido adotado. Joe só sonhava com uma coisa: crescer logo e começar uma vida independente. Joe sempre falava de seu desejo para Cassie. A velha senhora ouvia com um sorriso os sonhos do aluno do orfanato. Certa vez, a faxineira estava limpando o quarto dos fundos quando Joe entrou para conversar com ela. De repente, Cassie apertou o coração e sentou-se em silêncio em uma cadeira. O rapaz olhou para a mulher com apreensão e perguntou o que aconteceu. E a faxineira não disse nada em voz alta: "Atrás de mim há um armário, há uma bolsa lá. Pegue minha bolsa. Tenho alguns remédios lá dentro." Joe imediatamente se apressou em atender à solicitação. Ele deu à mulher um frasco de remédio e depois trouxe um copo de água. Cassie tomou a pílula e agradeceu ao homem que a estava olhando ansiosamente. Assim que Joe viu que a faxineira havia tirado a mão de seu peito, ele suspirou aliviado e disse: "E não me assuste assim de novo, e nunca mais me assuste dessa maneira. E, a propósito, eu queria saber se a senhora, vovó Cassie, tem medo de que eu roube dinheiro da sua bolsa." "Não, você não se atreveria, você é um garoto decente." "Mas agora já me decidi sobre minha profissão." Disse o garoto, pensativo. "E o que você inventou dessa vez?" Perguntou a velha senhora com um sorriso. "Serei um médico que trata do coração."
É exatamente isso que farei por você. Esse médico é chamado de cardiologista. A profissão é muito boa, mas você terá de se esforçar muito, ou seja, trabalhar duro nos estudos, para que possa entrar em uma instituição de ensino superior. Mas espere e adivinhe, talvez daqui a um mês você queira ser um astronauta. Disse a mulher com um sorriso. Baba Kazi, eu já tomei minha decisão final. Não mudarei minha decisão, serei cardiologista. O tempo passou lentamente. Joe logo se formou na escola, depois entrou na faculdade de medicina, e o estado forneceu ao jovem um apartamento de um cômodo. Então, o rapaz começou a procurar trabalho à noite, pois percebeu que a bolsa de estudos não seria suficiente para viver. Joe passou por muitas empresas, mas não conseguiu um emprego. Então, sua avó Kazi, com quem ele ainda se comunicava, disse-lhe para ir à estação de trem e pedir um emprego lá. E logo o garoto estava descarregando vagões à noite. É verdade que o trabalho era irregular, mas Joe estava feliz com esse emprego. Alguns meses se passaram e Joe decidiu visitar a vovó Kazi. O jovem percebeu que era falta de tato ir até a faxineira de mãos vazias, então correu para um pequeno mercado e comprou pão de gengibre e hortelã. Joe sabia que a senhora adorava essa guloseima e logo o rapaz já estava apertando o botão de chamada. Cerca de 5 minutos depois, a vovó Kazi abriu a porta para ele, molhando as mãos com alegria. A proprietária o convidou a entrar e imediatamente disse a Joe com severidade, mais uma vez sem avisar, por que diabos está carregando um celular no bolso? Você poderia ter ligado, eu poderia ter feito bolos. É por isso que eu não ligo, para que a senhora, vovó Kazi, não faça barulho quando eu for lá em casa. A senhora está sempre colocando dinheiro no meu bolso. É melhor você economizar e depois ir para o mar nas férias. Que coisa desagradável de se fazer. Que mar! Estou muito velho para suas aventuras. Mas você deveria ir a um resort à beira-mar. Veja, é só pele com abones. E já estou me arrependendo de ter lhe dado um emprego de meio período naquela época. Disse a mulher idosa com tristeza e balançou a cabeça. Não estou falando mal de você, estou lhe dando um bom conselho. Tudo o que eu quero lhe perguntar é por que você mora sozinho. Eu não estava interessada antes, mas agora estou. Sou um homem de uma mulher só, Joe. Desde que enterrei meu marido, há 15 anos, tenho vivido sozinha. Não quero nem olhar para outros homens, mas Deus não nos deu filhos, então vivo sozinha. A mulher respondeu com tristeza. Devo ter aberto a ferida em minha alma com minha pergunta. Não diga bobagens, o principal é que você não se esqueça de mim, e eu não preciso de mais nada. Gostaria de trabalhar por mais alguns anos, até você se formar no ensino médio, para ajudá-lo, e depois posso ficar em casa. Os meses passaram rapidamente. Joe já estava no 2º ano. O jovem teve um dia de folga e decidiu visitar a vovó Kazi. O garoto, como de costume, comprou biscoitos de gengibre e hortelã e estava prestes a sair do mercado, quando sua atenção foi atraída por uma garota que vendia camisetas. Joe se aproximou discretamente da vendedora e, assim que ela parou de falar com o comprador, ele se virou para ela: pode me ajudar a escolher uma camiseta? Eu ajudo, não sou difícil, só me diga o preço que lhe interessa, porque eu vou elogiar o produto, dar um clique na língua e depois você vai dizer que o produto é inacessível. Para ser sincero, não estou nem um pouco interessado na camiseta, apenas gostei de você e não sabia como encontrá-lo. O cara ficou envergonhado. Com uma aparência como a sua, ser tímido não pode ser, você é bonito, pelo contrário, as garotas deveriam correr. Disse a vendedora da loja em tom de flerte. Não sou muito forte em assuntos amorosos. Diga-me, posso encontrá-la depois do trabalho e acompanhá-la até sua casa? Não vou me recusar. Meu nome é Lily. A moça murmurou e disse a que horas terminaria o trabalho. Logo o menino estava sentado na casa da vovó Kazi, ouvindo as notícias sobre o orfanato e olhando para o relógio. A proprietária percebeu e perguntou a ele onde estava com tanta pressa. Joe sorriu em resposta e disse que a senhora estava se perguntando e que ele não tinha pressa. Baba Kazi olhou atentamente para o hóspede e, rindo, disse: "E quando foi que você conseguiu se apaixonar?" "Que bobagem você diz, vovó Kazi.
Bem, não ferva, não se esqueça de comprar flores para o primeiro encontro, as moças gostam de receber buquês. Eu lhe darei dinheiro para as flores. Com um sorriso, disse uma mulher mais velha. Não precisa, é melhor me dizer que tipo de flores devo comprar. Disse o rapaz, animado. E você diz que não está apaixonada, pegue o dinheiro e compre rosas cor-de-rosa. Disse Cassie e imediatamente foi pegar sua bolsa. Logo Joe estava caminhando com a moça e conversando bem. Lily contou ao rapaz que ela mesma era de uma pequena cidade do interior, veio para cá para entrar na escola de teatro, mas não conseguiu pontos suficientes, não queria voltar para casa, então alugou um quarto para dois com outra garota e conseguiu um emprego como vendedora. Logo o casal chegou à casa onde Lily morava. O rapaz perguntou, envergonhado, se poderia contar com outro encontro. A garota respondeu com uma risada e disse que ficaria feliz em se encontrar novamente. Os jovens trocaram números de telefone e combinaram de se encontrar amanhã à tarde. O tempo passou lentamente. 2 meses se passaram sem que Joe encontrasse Lily. O rapaz percebeu claramente que havia se apaixonado pela loira e que queria viver toda a sua vida com ela. Joe contou para a vovó Cassie. A senhora idosa, depois de ouvir o aluno do orfanato, perguntou-lhe sem rodeios: a garota sabe o que você sente por ela? Quero pedi-la em casamento amanhã. Economizei algum dinheiro e quero comprar uma aliança de prata. Envergonhado, o rapaz disse: seu cabeça de jardim, quem vai se casar com prata? Aqui você tem que comprar uma aliança de ouro. Eu lhe dou a aliança e você vai à joalheria. Você sabe o tamanho do dedo de Lily? Eu sei, não sou completamente estúpido. Logo Joe convidou Lily para um café, onde a pediu em casamento. A garota riu das palavras do jovem. O rapaz olhou para ela intrigado e perguntou o que era tão engraçado. Então a interlocutora sorriu e respondeu suavemente que estava esperando por essa proposta há muito tempo. Joe, após as palavras de sua amada, também sorriu e perguntou: então, você se tornará minha esposa? O que mais posso fazer? Lily respondeu com uma pergunta para uma pergunta. Apenas se torne minha esposa. Agora, resta-me apresentá-lo a uma mulher. Ela é como uma mãe para mim. Seu nome é vovó Cassie. Tenho certeza de que encontrará uma linguagem comum com ela. Alguns dias depois, Lily conheceu a faxineira. A velha senhora pareceu à garota uma senhora meticulosa, porque ela lhe fez muitas perguntas e Cassie não gostava do querido Joe. A senhora idosa pareceu a Lily uma pessoa ventosa, pois sempre ria e gargalhava fora do lugar. Mais tarde, Baba Cassie, ao encontrar Joe, expressou sua opinião sobre o escolhido. O rapaz franziu a testa ao ouvir as palavras da faxineira e disse que não se pode julgar uma pessoa no primeiro encontro, é preciso se comunicar com ela. A senhora sorriu e disse em resposta: eu não disse que Lily é uma pessoa ruim. Só acho que você está com pressa. Talvez pudéssemos fazer um casamento civil por um tempo e depois nos casar. Não, já havíamos nos decidido. Logo os jovens assinaram uma licença de casamento. O casal não organizou um casamento, pois não havia dinheiro para uma celebração luxuosa. Os recém-casados celebraram o casamento em um café aconchegante, onde apenas as pessoas mais próximas estavam presentes. Após a assinatura do contrato, Lily foi morar com o marido e, depois de alguns meses, percebeu que estava em uma situação interessante. Joe aceitou a notícia com alegria, ao contrário de Lily, que, quando descobriu que estava grávida, disse: e não é por acaso que eu estou grávida. Como não é, aliás, não tivemos tempo de viver, pois já temos um filho. Você pode interromper a gravidez, antes que seja tarde demais. Bem, você é louco. Disse o marido Belry com perplexidade e imediatamente acrescentou: as outras mulheres recebem essa notícia com alegria, mas você, a julgar por suas palavras, entende essa mensagem como um castigo celestial. Não há interrupção da gravidez. Você dará à luz porque é o primeiro nascimento de sua vida. Agora não vou mais estudar. A mulher respondeu com tristeza. O tempo passou voando e logo Lily deu à luz seu primogênito. O casal deu ao filho o nome de Belry. Joe se alegrou com esse acontecimento como uma criança. O jovem sonhava que a mulher, depois de um tempo, ainda lhe daria uma filha.
No entanto, Lily imediatamente disse ao marido que não daria mais à luz. A vida continuou. Joe percebeu que o orçamento da família estava falhando, pois a mesada recebida pela esposa era insignificante, e a bolsa de estudos do homem também deixava muito a desejar. Nesse sentido, Joe começou a sair sempre que possível, descarregando vagões de trem à noite. Ele ainda estava sem dinheiro. Esse fato irritou muito Lily e ela, desesperada, expressou isso uma vez ao escolhido: outros homens encontram uma maneira de sustentar a família, e você não. Como você pode viver com uma ninharia dessas? Mostre-se, afinal, como um homem, não como um homem fraco. O que devo fazer? Devo ir e roubar um banco? Veja bem, estou descarregando vagões de trem todos os dias. Nós o colocaremos em um berçário quando Beori tiver 3 anos. O tempo estava passando e logo Beori completou 1 ano e meio. Naquele momento, Lily levantou a questão de que não ficaria com a criança até que ela completasse 3 anos. Ela disse que queria se matricular e estudar. Joe olhou indignado para a esposa e respondeu que não estava satisfeito com a decisão dela. Lily respondeu com raiva, dizendo: se é assim que você quer. Se é assim que você quer. Você fica com Beori e eu estou farta. Tudo o que faço é lavar roupas, cozinhar, limpar e usar trapos. No momento em que a jovem disse isso, bateram à porta. O jovem casal tinha vindo visitar a vovó Kazie. A velha senhora percebeu imediatamente que o casal estava discutindo. A convidada olhou severamente para Joe e exigiu uma explicação. O homem disse irritado o que sua esposa pretendia. Kazie olhou com reprovação para a garota e disse baixinho: Beori é apenas um garotinho. Vamos, Lily, não tenha pressa. Entendo que a falta de dinheiro é enlouquecedora, especialmente quando você ainda é tão jovem e, como uma garotinha, quer comprar batom e roupas extras, mas você tem que suar a camisa. Você sabia muito bem que está se casando com um estudante e que ele tem de terminar o ensino médio. Joe estará estudando agora, então eu irei para a escola e ficarei sem dinheiro novamente. Disse Lily com indisfarçável irritação. Assim que Joe terminar o ensino médio, ele irá trabalhar e receberá um salário. Lily, o que você quer? A vida é feita de momentos difíceis, nem tudo vai dar certo. Você está passando por uma fase difícil em sua vida porque não tem dinheiro suficiente. Mas muitos casais passam por isso. Agora vocês têm que apoiar um ao outro. Disse Kazie em tom de admoestação. Lily acenou com a mão em resposta, dizendo que era inútil explicar qualquer coisa nessa situação. Mesmo assim, a jovem concordou em ficar em casa até Beori completar 3 anos. No entanto, ela já havia mudado de ideia e, alguns meses depois, informou ao esposo que iria se mudar para outra cidade. O homem olhou para a escolhida com perplexidade e lhe disse: de como você imagina a vida familiar, quando eu moro aqui com meu filho e você em outra cidade? E, em geral, você viria para cá. Eu já ouvi falar. Há uma boa chance de eu entrar em Washington. Há um instituto de teatro na capital. Você está falando bobagem, pelo amor de Deus, está agindo como uma criança irracional. Concordo que você sonha em ser atriz, mas venha estudar aqui, nada de capitais, caso contrário, tenho certeza de que nos divorciaremos em breve. É bom que você concorde, então está tudo resolvido. Satisfeita, a jovem disse. O tempo passou, Beori foi colocado no jardim de infância. Lily não conseguiu se matricular novamente e foi trabalhar, pois não queria ficar em casa com a criança. Joe era contra isso, mas não podia insistir em sua decisão, pois Lily insistia na dela com o forte argumento de que a família precisava de dinheiro. Beori estava na creche havia apenas 1 mês quando pegou um resfriado. Com relutância, a jovem mulher pediu licença médica. Ela estava muito irritada com seu esposo por causa disso e, muitas vezes, descontava no filho pequeno. Um dia, Kazie presenciou um incidente desses. A senhora idosa veio ver como estava a família e sentou-se com Lily na cozinha, pois naquele momento Beori entrou e entregou à mãe uma máquina quebrada. A jovem senhora imediatamente franziu a testa e disse com raiva: o que você não pega em suas mãos, você quebra. E eu comprei esse carro para você há apenas 15 dias e esse é o resultado. Saia do quarto rapidamente, não quero vê-lo aqui.
O garoto chorou após as palavras da mãe e imediatamente correu para o quarto. Cassie olhou com reprovação para a jovem e disse em voz baixa que não era certo fazer isso com as crianças. Então, a idosa se levantou da cadeira, seguiu a criança e, ao sair da cozinha, virou-se e disse: Belry ainda não tem 3 anos e você fala tão mal com ele. Ele está na idade em que aprende tudo. O que você vai fazer quando ele for mais velho? Não me dê sermão agora. Você nunca teve um filho e não sabe o que é estar com uma criança o tempo todo. Eu sei, e tenho de fazer tudo sozinha, porque Joe está na escola e depois vai descarregar os carros à tarde. Baba Cassie não disse nada sobre isso, mas decidiu conversar com Joe. A idosa esperou o garoto e pediu que ele a acompanhasse por um tempo. No caminho, a idosa contou a Joe sobre o incidente de hoje e imediatamente sugeriu: deixe-me sentar com Belry. Sua esposa ficou muito nervosa, ela pode xingar e traumatizar o Belry, e eu ainda tenho que ficar em casa, sem ficar balançando um pano e carregando baldes de água. Estou atingindo a maioridade. Parece ótimo, mas é uma longa jornada para chegar até você, vovó Cassie. Mas vou discutir sua oferta com minha esposa. Se ela quiser acordar cedo antes do trabalho, ela pode, mas eu mesmo posso ir buscá-la. Lily, quando soube da proposta da faxineira, aceitou de bom grado. A mulher sonhava em estar em público, e não sentada em um apartamento de um cômodo só. Lily queria ter uma vida que não fosse uma rotina monótona. O tempo estava avançando calmamente. E agora Joe estava se formando na faculdade de medicina e imediatamente conseguindo um emprego em um hospital. O homem estava orgulhoso de que seu sonho de infância estava se tornando realidade. Ele sempre contava isso para a faxineira. Todos riam juntos, lembrando-se do motivo pelo qual o homem havia escolhido aquela profissão. Lily, por sua vez, disse que pretendia ir para a capital e tentar a sorte para entrar. Joe repetidamente dissuadiu sua esposa de dar esse passo, e essas conversas geralmente terminavam em um escândalo familiar. Assim, quando novamente se falou em ir para Washington, Joe não suportou e disse: Você não conseguiu entrar na escola de teatro 2 vezes e depois decidiu ir para Washington, pensando que lá o esperam de braços abertos. Sim, na capital há centenas de moças tentando se tornar atrizes, mas apenas algumas têm sorte. Você não acredita em mim, acha que sou medíocre, por isso diz isso, gritou a garota com lágrimas nos olhos. Não a considero ninguém, só quero que saiba que pode ficar aqui e aproveitar a oportunidade para se matricular novamente. Disse o homem para a escolhida, contendo sua irritação. Ele não suportava ver lágrimas nos olhos de sua amada. Lily, no entanto, respondeu com firmeza: Vou provar a você que posso entrar na capital. Então você não me ouviu. Vá para Washington, mas então você perderá sua família, porque não concordo que devamos viver separados. Saiba que você também perderá seu filho. Joe pensou que poderia convencer sua esposa a ficar na cidade. No entanto, ele estava errado, pois Lily entendeu suas palavras apenas como uma ameaça para mantê-la perto dele e, na verdade, achou que o homem não faria nada disso. E, em pouco tempo, Lily foi embora. Joe, que já estava no trabalho, pediu ajuda a Cassie. Ele explicou que os turnos caíam nos fins de semana e, por isso, Belry não tinha com quem deixá-la. A vovó Cassie, conhecendo os problemas da família, concordou de bom grado. Algum tempo se passou. Joe esperou que sua esposa fosse reprovada novamente nos exames e voltasse para casa. Mas, para sua surpresa, a jovem não entrou em uma escola de ensino médio, como ele esperava, mas em uma universidade. Assim que isso aconteceu, Lily ligou para o marido e o informou alegremente sobre o fato. Ela imediatamente acrescentou que estava esperando por ele e seu filho em Washington. Joe disse que pensaria sobre a proposta. O homem contou o fato à vovó Cassie e perguntou-lhe o que deveria fazer. A senhora pensou um pouco e respondeu que a ideia não era ruim em princípio, mas somente se ele pudesse morar lá. E então a senhora acrescentou: Não o estou criticando de forma alguma, quero sobreviver com Lily e criar um filho, mas o fato é que sua esposa sempre estará insatisfeita com alguma coisa.
Você pode encontrar trabalho em Washington, mas Lily provavelmente será uma atriz medíocre, e ela conseguirá papéis extras, e ficará nervosa com isso, e descontará em você ou no filho dela. Mas isso pode não acontecer, portanto, depende de você. Pense nisso. Joe pensou no assunto por alguns dias e aceitou a proposta da esposa. Logo o homem estava na capital, onde sua escolhida o aguardava. O casal e a criança alugaram um quarto em um apartamento de 2 quartos e Beori foi colocado em uma creche paga. O homem conseguiu um emprego como cardiologista em um hospital, e Lily foi para a escola. Os 2 primeiros meses foram os mais difíceis, pois eles estavam com uma falta de dinheiro catastrófica. Eles foram salvos pelo dinheiro que Cassie lhes deu para alugar o apartamento de Joe. Mas o casal ainda achava extremamente difícil viver. O homem só sonhava com uma coisa, que sua esposa logo terminasse os estudos e eles voltassem para sua terra natal. Os anos passaram voando, e Lily logo recebeu seu diploma. Durante esse período, a família frequentemente tinha escândalos, e tudo por falta de dinheiro. O homem tentava não pensar nas brigas, e assim que Lily disse que agora podia procurar trabalho como atriz com segurança, Joe imediatamente exclamou: "Eu não ia me mudar para Washington", disse ele, "Eu não ia me mudar para Washington, eu só queria manter minha família unida, por isso vim para cá." O que você acha que está fazendo? Quer alugar um quarto para o resto de sua vida porque não temos dinheiro para comprar uma casa aqui. Por que está sendo assim? Vou conseguir um emprego e um pedaço de papel, e depois terei de fazer uma hipoteca e comprar uma casa no subúrbio. Você só tem medo das dificuldades, mas não precisa temê-las, precisa superá-las. Enfatizando cada palavra de forma diminuta, disse o escolhido. Viva suas ilusões como quiser, mas estou voltando para casa, para meu filho. Esses anos em Washington foram suficientes para que eu percebesse como é difícil sobreviver aqui. E logo Joe e Beori deixaram a capital. Lily ficou em Washington, achando que poderia conseguir um bom emprego e depois provar ao marido que a capital poderia ser conquistada. Enquanto isso, o homem voltou para casa e aceitou outro emprego no hospital onde havia trabalhado anteriormente. 2 meses se passaram. Joe ligou para sua esposa e perguntou quando ele voltaria para casa. No entanto, a esposa respondeu de forma evasiva, dizendo que estava esperando de um dia para o outro para assumir o cargo. E logo o chefe da família se cansou dessas promessas vazias e disse com firmeza que iria pedir o divórcio. Joe não fez nenhuma piada sobre o rompimento do relacionamento e, depois de alguns dias, foi ao cartório, onde pediu o divórcio. O homem, então, ligou para a esposa e a informou sobre isso, além de dizer que o filho deles ficaria com ele. A princípio, Lily se opôs, mas o escolhido disse com firmeza: "Até agora você não se importou com Beori, e agora quer dizer que sentimentos maternais entraram em jogo, então posso deixar claro para você que jamais acreditarei nisso. Se você se importa com a pensão alimentícia, estamos bem sem o seu dinheiro. Se quiser ver seu filho, não vou impedi-la." O divórcio veio logo em seguida. Depois que o relacionamento terminou, Lily passou a ligar com frequência para o ex-marido e perguntar sobre seus negócios. Joe lhe respondia discretamente, sem entrar em detalhes, pois percebia que Lily não estava nem um pouco interessada em saber como ele e seu filho estavam vivendo. Algum tempo se passou e Beori foi para a primeira série. Seu pai e a avó Cassie o acompanharam até a fila festiva da escola. Eles viram com orgulho o garotinho de terno entregar um buquê de flores à professora pela primeira vez. E o primeiro mês do garoto na escola já havia passado. Beori gostava de compartilhar as novidades da escola com seu pai. Ultimamente, o menino raramente se lembrava da mãe, pois se ela ligava, era muito raro, e o próprio Joe Lily não discava, pois considerava isso uma perda de tempo. A vida continuou. Cassie continuava a visitar o aluno do orfanato com frequência. A velha senhora estava preocupada com Joe, que se dedicava totalmente ao trabalho e à criação de Beori. E um dia, sentada em um quarto de hóspedes, a senhora iniciou uma conversa sobre sua vida pessoal. Ela disse: "E não consigo entendê-la. Você está esperando que Lily se torne uma estrela de cinema e a convide para morar na capital? Vovó Cassie, a senhora está falando bobagem.
Lily já tem seus próprios interesses, ela nem sequer me ligou em 1º de setembro para parabenizar Belry por ter começado a escola. Portanto, não estou esperando ninguém. Só quero que a senhora saiba que quero criar meu filho para ser uma boa pessoa. Não quero que meu filho sinta a dor que eu senti quando meus pais adotivos me devolveram ao orfanato, dizendo que eu não era bom para eles. Belry foi praticamente abandonado por sua mãe, para colocar as coisas em perspectiva. Você não acha que ele se preocupa com o fato de todos os outros terem uma mãe e ele não? É sobre isso que eu queria falar com você, que é hora de conhecer uma mulher e começar uma família. Talvez ela possa ser a mãe substituta do Belry. Isso acontece o tempo todo. Se você fosse um pouco mais jovem, eu o teria em minha mira, disse a mulher idosa com um sorriso. E agora eu não me importaria que você, vovó Cassie, me seduzisse com um flerte, respondeu Joe com uma risada. Oh, seu bastardo atrevido, o que você tem feito? A mulher riu e, depois, fazendo uma cara séria, disse, pense bem no que eu lhe disse. Você ainda é jovem e a vida passa voando. Vou pensar sobre isso, mas agora quero me tornar uma especialista em cardiologia de primeira classe, por isso tento ficar mais tempo no trabalho. Faço consultas com meus colegas e aprendo com a experiência deles. Isso não é uma coisa ruim, mas pense no que estou dizendo. 1 ano e meio depois dessa conversa, Joe não era mais chamado de Sr. Joe no trabalho, mas de Sr. Joe. A vovó Cassie estava muito orgulhosa do sucesso de seu pupilo e sempre o considerava um exemplo para Belry. O garoto acenava com a cabeça e dizia à velha senhora que seguiria os passos do pai. Um dia, Joe foi visitar Cassie com um ar pensativo. A senhora percebeu imediatamente e perguntou se havia acontecido alguma coisa com Belry. Joe balançou a cabeça. A proprietária olhou severamente para o visitante e murmurou: vai me aborrecer com suas reflexões? Diga-me rapidamente o que aconteceu. Eu tenho uma ideia. Quero abrir minha própria clínica, mas receio não ter dinheiro para isso. Eu poderia fazer uma hipoteca, mas tenho que pagar o Belry. O que a senhora acha, vovó Cassie? Bem, eu diria que é uma boa ideia e que a senhora é uma boa médica. Um vizinho me falou sobre a senhora outro dia, que fez uma cirurgia cardíaca nele. O nome dele é Rock, se você se lembra. Ele é um homem de cabelos grisalhos na casa dos 60 anos. Ele é um cara engraçado, como dizem, grisalho na barba, grisalho na boca. Esse senhor é um brincalhão, ele está tentando seduzir nossas enfermeiras. É isso mesmo, ele é meu vizinho. A propósito, ele o cumprimenta o tempo todo. Você deveria visitá-lo algum dia. A idosa falou com simpatia e olhou atentamente para o hóspede. O homem assentiu com a cabeça e Cassie continuou falando sobre dinheiro. Tenho algumas economias, mas não é uma quantia muito grande, como dizem, uma gota no oceano, e esse dinheiro não vai salvar você. Não vou pedir um empréstimo no banco porque, novamente, há restrições de idade na instituição de crédito. Mas tenho uma ideia: vender meu apartamento de 2 cômodos. Assim, você terá capital pela primeira vez e poderá obter um empréstimo do banco. Vejo que você é uma mulher avançada. E onde você vai morar? Disse Joe com uma risada. Bem, Joe, não tenho muito tempo para viver neste mundo. Posso passar meus dias em uma casa de repouso. Estou pensando nisso há muito tempo. Você está falando bobagem para mim, disse o homem, irritado, e olhou para a proprietária. Só então ele se deu conta de que Cassie havia envelhecido muito nos últimos 6 meses. Joe se levantou da cadeira e foi até a idosa, depois a abraçou e disse com carinho: para o inferno com essa clínica. Talvez Belry e eu possamos ir morar com a senhora, e eu voltarei a alugar meu apartamento, será melhor para nós 3. E não me venha com mais pensamentos negativos sobre a pouca vida que lhe resta. Se quiser se mudar, não me oponho a isso. Mas será um longo trajeto até o trabalho e a escola do Belry. E quanto ao apartamento, você e eu iremos ao cartório um dia desses e eu farei uma escritura de doação. Você sabe que eu não posso destruir meus imóveis. Então você poderá fazer o que quiser com o lugar. Enquanto isso, comece a pensar em tudo o que precisa fazer. Você é meu Joe, um homem de palavra,
e com certeza levará seu plano até o fim. Você sonhava em se tornar um médico e se tornou um. Depois, queria se tornar um especialista de primeira classe e se tornou um médico. Você terá uma clínica em um futuro próximo. Muito bem, vovó Cassie, faça como quiser. Respondeu o hóspede educadamente. Joe e seu filho não se mudaram como planejado. Beori pegou um resfriado. Joe ficou chateado com isso e disse à senhora idosa que a mudança seria adiada por um tempo. Uma semana se passou e Beori estava se recuperando. Joe já havia começado a fazer as malas para se mudar para a casa da senhora. O homem decidiu que não levaria todas as roupas de uma só vez, mas apenas o essencial, e colocaria o resto das coisas no guarda-roupa. Joe já tinha feito algumas malas quando se lembrou de que não havia comprado pão e que estava chegando a hora do almoço. O homem resmungou e saiu para a loja. No caminho, pensou em quanto tempo levaria para economizar uma pequena quantia de dinheiro para abrir uma clínica. Ele estava tão absorto na contagem que, de repente, esbarrou em uma mulher que conversava com uma amiga. A desconhecida deu de ombros, nervosa, e disse, derramando seus olhos e andando pelas ruas, batendo nas pessoas. Eu, em um estado sóbrio, posso até respirar em você. O homem disse. Não preciso respirar seus bacilos. A desconhecida resmungou, pegou seu companheiro e desceu a rua. O homem queria se desculpar, mas as moças já tinham ido embora e Joe não queria gritar de volta. Ele estremeceu e correu para a loja. Logo Joe comprou pão e estava a caminho de casa. O homem estava caminhando calmamente e pensando novamente na clínica quando, de repente, alguém o empurrou. Joe olhou para cima e riu involuntariamente ao ver o estranho que ele havia acabado de empurrar pulando em cima dele. A mulher olhou para o homem e imediatamente começou a rir. Joe foi o primeiro a parar de rir e disse, vamos considerar que estamos quites. É verdade que você fugiu de mim tão rápido que eu nem tive tempo de me desculpar. Digamos que quando eu o empurrei, eu estava me desculpando com você. É que eu estava com pressa para pegar um ônibus que tinha acabado de me seguir. Vou ter que esperar 20 minutos. Agora, talvez devêssemos nos conhecer melhor, afinal, eu estava no seu caminho e o impedi de entrar no veículo. Meu nome é Joe. Disse o homem e estendeu a mão para apertar a mão do estranho. Estranho, você e eu estamos nos conhecendo. Bem, eu preciso passar o tempo, para que possamos nos conhecer melhor. Meu nome é Nani. É um nome bonito, como você. Se está tentando me conquistar, devo avisá-lo de que isso não é fácil. A mulher disse calmamente, arrumando seus cachos ruivos. Então tenho uma chance de seduzi-lo. Talvez possamos nos sentar naquele banco e conversar um com o outro, porque estamos parados aqui no meio da rua e incomodando os transeuntes. E com essas palavras o homem apontou para um banco não muito distante. O casal se aproximou e se sentou no banco. O homem falou sobre si mesmo em termos gerais, e então a nova conhecida contou sobre sua vida. Joe soube pelo relato da mulher que ela tinha 29 anos e um casamento fracassado, que terminou em um divórcio escandaloso, e Nani também disse que ela trabalhava no hospital como técnica de laboratório e morava sozinha com a mãe e a irmã mais nova em um apartamento de 2 quartos. Joe, ao ouvir que a mulher trabalhava como técnica médica, exclamou com alegria que eles teriam muito o que conversar. Imediatamente, o homem se perguntou o que Nani estava fazendo na vizinhança se ela morava do outro lado da cidade. A nova conhecida sorriu e respondeu que estava visitando um amigo que morava aqui. O casal conversou por mais um tempo enquanto o telefone de Joe tocava. Era o filho, que estava preocupado com o fato de o pai ter ficado fora da loja por tanto tempo. O homem tranquilizou o garoto e o informou que ele não demoraria muito. Nani, ao ouvir que o menino estava preocupado com o pai, imediatamente murmurou, é hora de me despedir, ou perderei o terceiro ônibus, e seu filho está esperando por você. Vamos nos encontrar novamente amanhã. É melhor vir à minha casa para jogarmos gamão. O que acha da minha oferta? Disse o homem com um sorriso. Tudo é tão rápido e incompreensível, mas amanhã não posso, porque estou trabalhando. Mas depois de amanhã podemos nos sentar em sua casa e tomar um chá. Logo o casal trocou números de telefone, e o homem acompanhou a nova conhecida até o ponto de ônibus.
E somente quando a mulher entrou no ônibus, Joe foi para casa. No caminho, ele pensou sobre o súbito conhecido e o fato de que essa garota é uma pessoa incrivelmente bonita. Um dia depois, Nani foi visitar Joe. A mulher trouxe um pequeno bolo. O homem apresentou seu filho à convidada e convidou todos para a sala para começar uma festa do chá e, depois de um tempo, Joe explicou a Nani as regras do gamão. A mulher frequentemente cometia erros em suas jogadas, o que divertia o garoto. O garoto riu e disse jogada errada de novo, a tia Nani perdeu o jogo de novo. O tempo passou rápido e feliz, e logo a mulher foi para casa. Joe, como um verdadeiro cavalheiro, acompanhou a garota. Colocando-a em um táxi, o homem perguntou a Nani em qual hospital ela trabalhava para buscá-la no trabalho. A mulher respondeu e o carro partiu. No caminho para casa, Joe viu um filho pensativo olhando pela janela. O homem se virou para o menino pela bainha e perguntou o que ele estava fazendo. Belry olhou seriamente para o pai e disse em voz baixa que gostava da tia Nani. Joe sorriu e disse que estava feliz por isso. Passou-se uma semana antes de Joe conhecer Nani. Durante esse tempo, eles se encontraram mais 3 vezes e a cada vez, encontravam algo para conversar. O homem já estava pensando que talvez fosse o destino o fato de eles terem se encontrado de uma forma tão ridícula. Joe sempre se pegava pensando se o novo conhecido poderia ser a mãe de Belry. Um dia, ele estava voltando para casa depois de outro encontro quando recebeu um telefonema da vovó Cassie. A senhora perguntou-lhe educadamente por onde Joe andava ultimamente. O homem respondeu estoicamente que havia muitas pessoas doentes no hospital e, por isso, ele estava um pouco ocupado com o trabalho. A senhora riu em resposta e disse: "Um novo emprego é por acaso, Nani? Você está se recuperando. Venha me visitar, pelo menos me conte sobre sua namorada. Um dia desses eu apareço por lá." Joe chegou em casa e se aproximou de seu filho. Olhou para o garoto e, rindo, disse-lhe que era perigoso ir ao escotismo com Belry. O garoto olhou para o pai de forma incompreensível e perguntou por quê. O homem lhe deu um tapinha na cabeça e disse que ele não conseguia ficar de boca fechada e que já havia contado à vovó Cassie. Belry suspirou ressentido e disse: "Você deveria tê-la avisado que a tia Nani era um segredo." "Tudo bem, garoto, sem ofensa ao seu pai, só estou brincando, você será um ótimo escoteiro." Logo Joe apresentou Nani à vovó Cassie. As mulheres conversaram com entusiasmo, e pareceu ao homem que a velha senhora gostava de sua amada. Quando Nani pediu permissão para ir ao banheiro, Joe decidiu perguntar à proprietária: "O que a senhora acha de Nani?" "Bastante sociável, jovem, comporta-se com tato, sem confusão. Gosto da mulher que você escolheu." "O que seu filho achou da Nani?" "Ele disse que gostava dela." "Belry também não é um garotinho, logo fará 10 anos. De qualquer forma, meu filho vem em primeiro lugar para mim, você sabe disso. Olhe, você não é mais uma criança, tem que se encontrar em algum lugar. Sei que você vai me pedir em casamento, então sugiro que nos mudemos para este apartamento. Assim, Belry terá seu próprio quarto e eu poderei me mudar para o seu ponto", disse a mulher mais velha calmamente. "Não vamos nos precipitar muito. Você esqueceu que eu ia morar com você. Respondeu o homem, pensativo. De fato, Joe logo pediu Nani em casamento e eles assinaram. O homem aceitou a proposta da vovó Cassie, e a família se mudou para um apartamento de 2 quartos. Nani já sabia que a senhora idosa havia dado um presente ao marido e também conhecia o sonho do marido e queria que ele realizasse seus desejos. Vários meses se passaram e Joe começou a notar que seu filho estava pedindo cada vez mais para passar a noite na casa da vovó Cassie. O pai não conseguia entender o que estava acontecendo com Belry. O homem tentou conversar com o filho, mas ele respondeu dizendo que era mais fácil para ele ir para a escola a partir de sua antiga residência. Joe acreditou no garoto, pois era assim que ele realmente era. Mas havia algo no comportamento do garoto que incomodava Joe, então ele pediu à vovó Cassie que falasse claramente com Belry. A senhora acenou com a cabeça e, alguns meses depois, pediu a Joe que fosse conversar com ela. Assim que o homem apareceu no apartamento, a vovó lançou a Joe um olhar severo e lhe disse com firmeza que Nani era um verdadeiro delator.
O homem olhou perplexo para a senhora e perguntou: o que isso quer dizer? Cassie, suspirando pesadamente, disse-lhe que Beori havia escutado involuntariamente a conversa da esposa com a irmã quando foi visitá-la. Bem, Nani confessou a essa Beth que odiava Beori, que tudo nele a incomodava. Isso não pode ser verdade. Eles se dão muito bem juntos. Nani me contou como ela joga gamão com Beori quando eu não estou por perto. Nani disse à irmã que ela queimaria esse jogo, mas você gosta dele, e seu amante não gosta de gamão, e ele só mora com você porque você está abrindo uma clínica. E ele está esperando que eu entregue minha alma a Deus para que você possa vender este apartamento e abrir um negócio. A mulher idosa falou bruscamente. O homem esfregou as têmporas nervosamente com as mãos, e em seguida, olhou para a idosa mal-humorado e supôs que o ciúme falava no filho e que era por isso que ele inventava essas bobagens. Cassie olhou o homem nos olhos e disse em voz baixa, mas com firmeza: e não tenho motivos para desconfiar de seu filho. Conheço Beori desde que ele nasceu e não conheço Nani há muito tempo. O que? Ele lhe perguntou o que havia acontecido. Um vizinho me ligou e disse que uma ambulância a havia levado embora. Eu estava em casa naquele momento e, após a ligação, corri para o hospital. O vizinho também me disse que Nani foi visitá-lo e que, depois da visita dela, você ligou para a mulher do outro lado da rua para chamar uma ambulância. Se for difícil para você falar agora, não diga nada. Vou pesquisar seu histórico de encontros e descobrir tudo sobre sua condição. Você descobrirá mais tarde, ou não conseguirei chegar até amanhã depois dessa conversa. O filho dela estava dizendo a verdade. Ele odeia o garoto com cada fibra de seu ser e me odeia também, que ainda está respirando. Eu só tentei dizer ao seu amante que Beori e eu deveríamos nos dar bem, porque ele é um bom menino. E Nani respondeu que estava farta da presença dos filhos de outras pessoas, mas que tinha de bancar a anfitriã educada e de boa índole. Perguntei a ela o que aconteceria se você descobrisse e soubesse de tudo isso. Ela riu na minha cara e disse que eu estava senil e inventando tudo. Então, lembrei Nani da conversa com sua irmã. Sua esposa me disse que a garota havia dito isso por causa de minhas palavras, e sua esposa também me disse que eu era uma mulher velha, que fedia como uma mulher velha. Eu nunca havia sido tão insultada em minha vida. Foi então que Cassie começou a se sentir mal e desmaiou. Joe chamou ajuda, poderia ser necessária a qualquer momento. O médico deu um tapinha no ombro do colega e disse: vá, amanhã você tem um turno matutino e deve descansar. Prometo que Cassie estará sob a supervisão constante de nossa equipe médica. Somente depois dessas palavras Joe concordou em deixar as paredes do hospital. Ele dirigiu para casa e foi tomado por pensamentos conflitantes sobre o que fazer nessa situação. Por um lado, o homem queria expulsar a esposa de casa em uma hora e nunca mais vê-la. Por outro lado, Joe queria descobrir com sua esposa por que ela estava tão brava com o menino e odiava a velha. O homem não demorou muito para chegar em casa. Ele viu o filho fazendo as lições e a esposa preparando um prato na cozinha para a noite. Joe entrou antes do escolhido e imediatamente fechou a porta. O homem não queria que seu filho testemunhasse a conversa. Joe se aproximou da esposa e disse suavemente: como você está de bom humor? Nani se virou e lhe disse que ela estava muito bem e depois perguntou onde ele estava todo esse tempo. O homem mal se conteve para não gritar e sussurrou que estava muito feliz por tudo estar indo bem com sua esposa. Em seguida, acrescentou: sua visita à vovó Cassie terminou muito bem. Por que não me conta sobre o que conversaram como mulheres? Falamos sobre culinária. Ela me disse para fazer pilaf, que é o que estou fazendo agora. Por que está tão irritado? A vovó Cassie odeia pilaf desde criança. Que paradoxo! Por que você não disse outra coisa? Sabe, tenho um grande favor a lhe pedir. Não preciso que você faça um show na minha frente agora. O que você disse, eu sei, mas estou mais interessado em outra coisa. Como você pôde dizer coisas tão ruins para a vovó Cassie na idade dela? O que eu disse? Como ousa falar comigo desse jeito? Nani exclamou e levantou a mão para lhe dar um tapa quando a porta da cozinha se abriu e Beori entrou, olhando perplexo para os adultos. Joe foi o primeiro a recobrar o juízo. Ele se virou para o filho e pediu que o deixasse falar com a tia Nani.
Belry franziu a testa e disse: sei que a vovó Cassie lhe contou, pai, e agora você está discutindo sobre isso. O que aquela velha lhe disse. Ao mesmo tempo, Nani fez uma pergunta ao garoto. Sobre sua conversa telefônica com sua irmã. Belry respondeu com desânimo. No mesmo momento, Joe pediu novamente ao filho que saísse da cozinha. Assim que as portas se fecharam atrás do garoto, o homem se virou para a esposa e disse-lhe com raiva que a vovó Cassie estava no hospital em estado crítico. Os olhos de Nani se arregalaram e ela perguntou calmamente: o que isso tem a ver comigo? Foi seu filho que inventou um extra e alertou a vovó. Você precisa ter uma conversa séria com Belry, pois ele tem feito muitas coisas desnecessárias. Acho que houve um mal-entendido inacreditável e isso precisa ser resolvido. Não vamos consertar nada. Você simplesmente vai arrumar suas coisas e sair deste apartamento. E meu conselho é que reze a Deus para que a vovó Cassie melhore. O homem falou com severidade. Nani tentou falar com o marido, mas ele desviou o olhar e não respondeu. Então a mulher gritou interiormente que Joe nunca a amou, mas apenas a usou como dona de casa. O homem, ao ouvir isso, sorriu e disse sarcasticamente: você está errada, querida. Você está enganada, querida. Eu a tratei com todo o meu coração, mas você colocou tudo acima de tudo com seu desempenho. Sim, eu sonhava em abrir uma clínica e assim será, mas somente você será um novo marido, que lhe dará todos os encantos da vida, com os quais você estava contando. E você sabe que, antes de você, meu filho e eu fizemos um ótimo trabalho com a casa. Logo Nani saiu e Belry se aproximou do pai e perguntou com tristeza se o pai estava com raiva dele. O homem acariciou os cabelos do filho e lhe disse que não estava com raiva dele de forma alguma. Em seguida, Joe pediu ao garoto que primeiro lhe contasse todos os segredos e depois os contasse à vovó Cassie. E então o chefe da família acrescentou: é que Nossa Senhora tem um coração fraco e não pode se preocupar nem um pouco. Ela está no hospital agora e está muito doente. Então é minha culpa que a vovó tenha ido para o hospital? Com lágrimas nos olhos, o garoto disse: de modo algum. A tia Nani não era uma mulher muito decente, mas eu não vi isso a tempo. Mas não se preocupe, filho, tudo vai ficar bem, e nossa avó com certeza vai melhorar. Algum tempo se passou, Cassie logo recebeu alta do hospital e Joe solicitou ao cartório a dissolução do casamento. A idosa viu que o homem estava perturbado com o que havia acontecido, e era insuportavelmente doloroso contemplar seu tormento de consciência. Então, a idosa pediu a Joe que se sentasse e lhe disse: o que aconteceu não é culpa de ninguém, e você não deve se culpar por nada. Peço-lhe que continue com sua vida e siga em frente. A única coisa que posso acrescentar é que foi Nani quem precisou entrar na escola de teatro, e aqui está ela, honestamente, uma grande atriz, que apoiou até mesmo a mim, uma mulher madura. Ela tem razão. Com um sorriso, o homem disse e imediatamente deu um tapa na testa e falou sobre o objetivo. Então temos que nos lembrar do plano A, que significa começar a viver sob o mesmo teto. Acho que não há nenhuma objeção. E mais uma declaração pessoal para a vovó Cassie. Quero que saiba que não terei nenhuma mulher até atingir minha meta. Não se precipite. O amor é uma coisa difícil de se tirar. Foi então que Cassie começou a se sentir mal e desmaiou. Joe chamou imediatamente o médico de plantão e, junto com ele, começou a cuidar do estado da idosa. Em poucos minutos, ela foi levada para a unidade de terapia intensiva. Joe sentou-se no corredor do hospital com as mãos na cabeça. A cada 10 minutos, ele olhava para a unidade de terapia intensiva e orava ao Todo-Poderoso para curar a idosa. Ele não queria acreditar que Nani, por quem havia se apaixonado, fosse uma pessoa tão inescrupulosa. Mas Joe percebeu que a vovó Cassie nunca mentiria para ele. A velha sempre dizia a verdade, mesmo que fosse amarga. Depois de algum tempo, o médico assistente saiu para ver Joe e o aconselhou a ir para casa. Joe virou a cabeça para o lado e disse que sua ajuda poderia ser necessária a qualquer momento. O médico deu um tapinha no ombro do colega e disse: amanhã você tem um turno matutino e deve descansar, prometo que Cassie estará sob a supervisão constante de nossa equipe médica. Somente depois dessas palavras Joe concordou em deixar as paredes do hospital.
Ele dirigiu para casa e foi tomado por pensamentos conflitantes sobre o que fazer nessa situação. Por um lado, o homem queria expulsar a esposa de casa em uma hora e nunca mais vê-la. Por outro lado, Joe queria descobrir com sua esposa por que ela estava tão brava com o menino e odiava a velha. O homem não demorou muito para chegar em casa. Ele viu o filho fazendo as lições e a esposa preparando um prato na cozinha para a noite. Joe entrou antes do escolhido e imediatamente fechou a porta. O homem não queria que seu filho testemunhasse a conversa. Joe se aproximou da esposa e disse suavemente: "Como você está de bom humor?" Nani se virou e lhe disse que ela estava muito bem e depois perguntou onde ele estava todo esse tempo. O homem mal se conteve para não gritar e sussurrou que estava muito feliz por tudo estar indo bem com sua esposa. Em seguida, acrescentou: "Sua visita à vovó Cassie terminou muito bem. Por que não me conta sobre o que conversaram como mulheres?" "Falamos sobre culinária. Ela me disse para fazer pilaf, que é o que estou fazendo agora." "Por que está tão irritado?" "A vovó Cassie odeia pilaf desde criança." "Que paradoxo. Por que você não disse outra coisa?" "Sabe, tenho um grande favor a lhe pedir. Não preciso que você faça um show na minha frente agora." "O que você disse, eu sei, mas estou mais interessado em outra coisa." "Como você pôde dizer coisas tão ruins para a vovó Cassie na idade dela?" "O que eu disse? Como ousa falar comigo desse jeito?" Nani exclamou e levantou a mão para lhe dar um tapa quando a porta da cozinha se abriu e Beori entrou, olhando perplexo para os adultos. Joe foi o primeiro a recobrar o juízo. Ele se virou para o filho e pediu que o deixasse falar com a tia Nani. Beori franziu a testa e disse: "Sei que a vovó Cassie lhe contou, pai, e agora você está discutindo sobre isso. O que aquela velha lhe disse?" Ao mesmo tempo, Nani fez uma pergunta ao garoto. "Sobre sua conversa telefônica com sua irmã." Beori respondeu com desânimo. No mesmo momento, Joe pediu novamente ao filho que saísse da cozinha. Assim que as portas se fecharam atrás do garoto, o homem se virou para a esposa e disse-lhe com raiva que a vovó Cassie estava no hospital em estado crítico. Os olhos de Nani se arregalaram e ela perguntou calmamente: "O que isso tem a ver comigo?" "Foi seu filho que inventou um extra e alertou a vovó. Você precisa ter uma conversa séria com Beori, pois ele tem feito muitas coisas desnecessárias. Acho que houve um mal-entendido inacreditável e isso precisa ser resolvido. Não vamos consertar nada. Você simplesmente vai arrumar suas coisas e sair deste apartamento. E meu conselho é que reze a Deus para que a vovó Cassie melhore." O homem falou com severidade. Nani tentou falar com o marido, mas ele desviou o olhar e não respondeu. Então a mulher gritou interiormente que Joe nunca a amou, mas apenas a usou como dona de casa. O homem, ao ouvir isso, sorriu e disse sarcasticamente: "Você está errada, querida. Você está enganada, querida. Eu a tratei com todo o meu coração, mas você colocou tudo acima de tudo com seu desempenho. Sim, eu sonhava em abrir uma clínica e assim será, mas somente você será um novo marido, que lhe dará todos os encantos da vida, com os quais você estava contando. E você sabe que, antes de você, meu filho e eu fizemos um ótimo trabalho com a casa." Logo Nani saiu e Beori se aproximou do pai e perguntou com tristeza se o pai estava com raiva dele. O homem acariciou os cabelos do filho e lhe disse que não estava com raiva dele de forma alguma. Em seguida, Joe pediu ao garoto que primeiro lhe contasse todos os segredos e depois os contasse à vovó Cassie. E então o chefe da família acrescentou: "É que Nossa Senhora tem um coração fraco e não pode se preocupar nem um pouco. Ela está no hospital agora e está muito doente. Então é minha culpa que a vovó tenha ido para o hospital?" Com lágrimas nos olhos, o garoto disse: "De modo algum. A tia Nani não era uma mulher muito decente, mas eu não vi isso a tempo. Mas não se preocupe, filho, tudo vai ficar bem, e nossa avó com certeza vai melhorar." Algum tempo se passou, Cassie logo recebeu alta do hospital e Joe solicitou ao cartório a dissolução do casamento. A idosa viu que o homem estava perturbado com o que havia acontecido, e era insuportavelmente doloroso contemplar seu tormento de consciência. Então, a idosa pediu a Joe que se sentasse e lhe disse: "O que aconteceu não é culpa de ninguém, e você não deve se culpar por nada.
Peço-lhe que continue com sua vida e siga em frente. A única coisa que posso acrescentar é que foi Nani quem precisou entrar na escola de teatro, e aqui está ela, honestamente, uma grande atriz, que apoiou até mesmo a mim, uma mulher madura. Ela tem razão. Com um sorriso, o homem disse e imediatamente deu um tapa na testa e falou sobre o objetivo. Então temos que nos lembrar do plano A, que significa começar a viver sob o mesmo teto. Acho que não há nenhuma objeção. E mais uma declaração pessoal para a vovó Cassie. Quero que saiba que não terei nenhuma mulher até atingir minha meta. Não se precipite. O amor é uma coisa difícil de se tirar, disse a senhora mais velha com um sorriso. Joe partiu com determinação. O homem queria que a mulher idosa fosse morar com eles o mais rápido possível. Ele queria proteger a idosa de todas as dificuldades. Joe percebeu que a idosa tinha muito pouco tempo de vida e que o homem só queria que a vovó Cassie vivesse seus últimos dias sem preocupações. Era como se Joe sentisse que a idosa logo partiria para o outro mundo e, por isso, a idosa logo retornou ao seu antigo local de residência. No entanto, Cassie só viveu com a nova família por 2 semanas, e logo pela manhã, fechou os olhos para nunca mais abri-los. Joe sofreu muito no dia do funeral. Ele não teve escrúpulos em expressar suas emoções e as lágrimas escorreram por seu rosto. O homem ouviu muitas palavras gentis sobre Cassie no dia do funeral. Joe não tinha ideia de que tantas pessoas compareceriam ao funeral. Vários anos se passaram após o funeral. Durante esse período, Joe nunca se estabeleceu em sua vida pessoal, embora as mulheres lhe dessem sinais de atenção. No entanto, o homem as ignorou e se dedicou à clínica. Ele vendeu o apartamento de seu estúdio e entrou no negócio. No início, a clínica era pouco usada, mas, ano após ano, as pessoas já estavam se inscrevendo para ir ao hospital com antecedência. Joe estava muito orgulhoso por ter conseguido realizar mais um de seus sonhos. E um dia ele decidiu ver como estava a Cassie. Comprou biscoitos de gengibre com hortelã e um buquê de flores artificiais. Ele foi ao cemitério. Joe abriu o portão e cumprimentou a falecida educadamente, depois colocou o biscoito de gengibre sobre o túmulo e disse baixinho: "Eu estava tão ansioso para falar com a senhora, vovó, eu queria tanto falar com você, vovó Cassie, não sei dizer o quanto sinto sua falta às vezes. A senhora tem sido como uma mãe e um pai para mim. Eu queria lhe contar tantas vezes na minha vida, mas nunca consegui. A propósito, não me esqueci de que você gosta de pão de gengibre com menta. Até o Belry se lembra. Belry fará 14 anos em breve e vai tirar seu passaporte. É uma pena que você não viverá para ver esse dia. E quero lhe dar a notícia: tenho uma clínica, consegui realizar meu sonho. Mas tudo isso porque você acreditou em mim. Sua fé ainda me dá esperança. Agora, tudo o que me resta é criar Belry para ser um homem orado. Acredito que posso fazer isso, já que você está cuidando dele lá do céu. Um mês se passou enquanto Joe dirigia o carro que havia comprado recentemente. O homem estava pensando no que comprar de presente para o filho, pois, afinal, o adolescente estava completando 14 anos. E então Joe se lembrou de que Belry havia mencionado uma vez um novo celular e um bastão de selfie. O homem parou na loja de celulares. Consultou o vendedor e, pouco depois, fez as compras. Joe voltou para casa de bom humor. Ele estacionou o carro perto da entrada e estava prestes a entrar quando seu nome foi chamado. O homem olhou em volta e disse surpreso: "Que encontro inesperado! Que sorte a sua, Lily, um grande artista trazido para nossa cidade natal. Não seja sarcástica. Quero ver meu filho. Vejo que você tem trabalhado muito. Você é um médico famoso neste condado. Deve estar ganhando muito dinheiro. Vamos começar em ordem. Sobre o dinheiro. Sabe, não posso lhe dizer que a pá das finanças é um cogumelo, pois ainda pago ao banco para o tribunal. Bem, acredite em minha palavra, Belry e eu temos dinheiro para o pão e a manteiga. Agora eu tenho uma pergunta. Se está pedindo dinheiro, talvez sua presença não tenha nada a ver com a nomeação do seu filho. E você apareceu aqui para pedir uma certa quantia de dinheiro emprestada.
Não me morda, ou posso quebrar seus dentes também. Eu realmente quero ver o Belry. Venha, vamos para o apartamento. O Belry já deve estar em casa. A propósito, como você nos encontrou? Eu estava olhando os posteres e vi seu rosto. De qualquer forma, o melhor lugar para procurar é o apartamento da vovó Cassie. Ela disse há muito tempo que a propriedade seria sua. Disse a mulher e foi até a entrada. Logo Belry entrou no apartamento. Quando viu o hóspede, olhou para o pai com incompreensão. Joe entendeu a surpresa do filho, pois sabia que a última vez que Lily havia estado aqui foi há vários anos. O homem sorriu para o adolescente e disse: Você reconhece esta senhora? Ela se parece com sua mãe, mas o que ela está fazendo aqui? Filho, não é bom cumprimentar os convidados assim, cumprimente-os primeiro. E agora vou lhe dizer que a mamãe está aqui para vê-lo. Belry se forçou a sorrir e fez a saudação com suavidade, depois perguntou à mãe por que ela tinha vindo. Lily se aproximou do jovem e tentou abraçá-lo, mas Belry se afastou e reformulou sua pergunta. A mulher deu de ombros e disse com indiferença, voltando-se para o marido: De estranho, você criou seu filho para não querer falar com a mãe dele. Vou me despedir de seus comentários. Disse o homem calmamente. No mesmo momento, durante a conversa dos adultos, um adolescente ficou agitado e disse: Mamãe, eu realmente não sei por que a senhora está aqui. Até acho difícil chamá-la de mãe, pois é uma palavra que não uso há anos. E, por favor, não acuse seu pai de nada. Não serei rude com você, mesmo que me chame de algum palavrão, porque meu pai me ensinou que não se deve insultar o sexo mais fraco e, nesse caso, você é uma mulher. Eu só vim vê-la e lhe trouxe alguns presentes. Aqui está você. E a mulher entregou ao homem uma sacola com um tablet dentro. Em seguida, a mulher olhou para o marido com ar de desprezo e se dirigiu à saída. Pai e filho, assim que a porta se fechou atrás de Lily, olharam um para o outro com perplexidade. O homem estendeu as mãos e disse que não entendia o motivo da visita. Belry, por sua vez, murmurou perplexo que estava surpreso por ver sua mãe depois de tantos anos. Algum tempo se passou e chegou o aniversário de Belry. O adolescente convidou seus dois amigos, Anthony e Harry, para a comemoração. Eles provaram os pratos de aniversário preparados por Joe e depois tomaram chá e comeram bolo. Naquele exato momento, Belry pediu ao pai que o deixasse sair com seus amigos. O homem percebeu que o filho queria experimentar o celular e o bastão de selfie o mais rápido possível, então ficou feliz em deixar o jovem sair. Quando os adolescentes saíram, o homem começou a pegar tudo o que estava sobre a mesa. Joe pensou em como o filho estava agora exibindo com entusiasmo o novo celular para os companheiros e o bastão de selfie. O homem imaginou que, quando Belry chegasse em casa, estaria se gabando com entusiasmo das fotos que havia tirado. O tempo estava passando lentamente, à frente de Belry, que já deveria estar em casa, mas ainda não estava. O proprietário sentiu uma vaga inquietação em sua alma. Ele discou para o filho, mas a chamada estava fora de alcance. O homem fez várias outras tentativas, que não tiveram sucesso. Joe resmungou mentalmente e decidiu que, assim que o filho voltasse, ele lhe daria uma surra. No momento em que Joe estava pensando nisso, seu celular tocou. O homem olhou o número e imediatamente percebeu que a ligação era de sua clínica. Ele pegou o telefone e ouviu a voz da enfermeira Leslie gritando animadamente o nome de seu filho. Joe pediu ao seu subordinado que se acalmasse e relatasse tudo com clareza. A moça criou coragem e disse: Seu filho foi trazido para nós. Seus colegas nos telefonaram e disseram que Belry havia caído na água. Isso é tudo o que eu sei. Joe está consciente? Perguntou o entrevistador rapidamente. Sim, o médico de plantão está tratando dele. A enfermeira respondeu. Já estou indo para aí. Joe saiu imediatamente, entrou em seu carro e dirigiu até a clínica. No caminho, o homem desejava apenas uma coisa: que nada de terrível acontecesse com seu filho. Assim que chegou à clínica, ele foi direto para o quarto onde seu filho estava. Ele se certificou de que Belry estava fora de perigo e deu um suspiro de alívio, depois perguntou o que havia acontecido.
O adolescente olhou para o pai com ar de culpa e o informou calmamente: decidimos tirar fotos radicais e fomos até o rio. Eu queria tirar uma foto no gelo, mas vi que ainda era perigoso andar sobre ele. Então, Anthony começou a insistir para que eu não tirasse essas fotos, por isso decidi provar que meus amigos estavam errados. Pisei no gelo, dei alguns passos e comecei a tirar fotos, mas no final o gelo rachou e eu caí instantaneamente. E então me lembro vagamente do que aconteceu, pois perdi a consciência por um tempo. Pai, seu presente também se afogou. Você vai jurar? Você poderia levar umas boas palmadas por ser imprudente, mas você sabe que eu não uso esses métodos. E quanto aos presentes, que se danem, aposto que você não quer um bastão de selfie porque quer tirar fotos radicais. Por que você não me diz quem o tirou da água? Algum morador de rua. Mas é melhor perguntar aos seus amigos, eles estão esperando no corredor. Disse Belry com tristeza. Joe saiu da sala no mesmo instante. Ele foi direto para os adolescentes e pediu que eles contassem como haviam tirado Belry do rio. Anthony, que havia incentivado o amigo a tirar a infeliz foto, foi quem deu todos os detalhes. O adolescente disse que quando Belry caiu na água, eles ficaram atonitos e não sabiam o que fazer. Eles começaram a pedir ajuda, mas ninguém estava lá. De repente, apareceu uma mulher sem teto que entendeu tudo sem palavras. A mulher, sem pensar muito, tirou o moletom e as botas e imediatamente pulou no rio. A mendiga mergulhou e pegou o adolescente, puxando-o para a margem. O garoto estava inconsciente, pois já havia engolido água. O sem-teto gritou para os meninos chamarem uma ambulância, e então o estranho começou a fazer respiração artificial em Belry, e logo o garoto começou a se afogar e depois a respirar. Anthony ligou exatamente para o hospital onde o pai de Belry trabalhava. Logo uma ambulância chegou e os três foram levados embora. O homem olhou para Anthony com perplexidade e imediatamente perguntou por que a mulher que havia salvado seu filho não havia sido levada embora. O outro amigo de Belry disse que os paramédicos perguntaram se ela precisava de ajuda, mas a moradora de rua recusou, dizendo que podia se virar sozinha. Joe ficou chocado com o que os amigos do filho lhe contaram e também indignado com a maneira como os paramédicos se comportaram. O homem não conseguia entender como a equipe visitante podia deixar uma mulher que havia entrado em água congelante na rua. Joe se virou para o garoto e perguntou: você conhece essa mulher sem teto? É a Cindy, ela passa muito tempo por lá. Ela tem um pequeno celeiro onde mora. Anthony disse. Venha, vamos rápido, você pode me mostrar o caminho, como eles puderam deixar essa pobre mulher lá e não buscá-la? Tudo bem, eu cuido da equipe da estrada mais tarde. Não tenho tempo para isso agora. Diga-me, por que a chamam de coxa? Ela está mancando em uma perna, não me pergunte por quê, eu não sei. Diga-me, quanto você vai castigar o Belry? Perguntou Anthony, animado. Não se preocupe com seu amigo, vou dar a esse adolescente imprudente uma conversa de advertência para que ele possa tirar conclusões para o futuro. Disse o homem. Logo Joe e o adolescente estavam se aproximando da margem do rio. Então eles saíram do carro e Anthony lhes mostrou onde Belry havia caído no gelo. Joe olhou com reprovação para o garoto e lhe disse que, se aquele mendigo não tivesse chegado a tempo, Belry não estaria vivo. O adolescente abaixou a cabeça após essas palavras e o homem pediu que ele mostrasse onde Cindy morava. Anthony imediatamente levantou a cabeça e apontou para uma pequena construção um pouco mais distante. Joe se dirigiu imediatamente para o celeiro. Ele já podia ver que um fogão estava sendo aceso lá. O homem se aproximou da estrutura e bateu na porta. Joe esperou alguns minutos até que uma mulher de idade indeterminada abriu a porta. Assim que viu o sem-teto, ela o cumprimentou educadamente e pediu permissão para entrar. Cindy relutantemente deixou o visitante entrar e imediatamente perguntou por que ele tinha vindo. O homem explicou à mulher que era o pai da criança que Cindy havia resgatado hoje e então fez seu pronunciamento: por que você recusou a ajuda de uma ambulância? Você esteve em uma água congelante e isso tem consequências. Eu posso me virar sozinho. Não se preocupe comigo, senhor. É melhor explicar ao seu filho que, nesta época do ano, não é uma boa ideia andar no gelo. Obrigado por seu conselho, vou segui-lo.
Mas sei que você é um andarilho. Tenho uma proposta para você. Por que não um contrato? Deve haver alguma maneira de pagá-lo por seu ato heróico. E quem você quer que eu seja? Disse a mulher. Pelo menos uma enfermeira. Tenho uma vaga para esse cargo. Você é um risco. Sempre posso voltar para cá. A propósito, como está seu filho? Graças ao que você fez, ele está são e salvo. Agora, por que não pega suas coisas e vamos embora? Embora você não precise arrumar seus pertences, nós iremos ao hospital. No caminho, ele levou o adolescente para casa e o ameaçou de brincadeira, e então o homem dirigiu até a clínica. Joe perguntou à mulher como ela havia se tornado uma sem-teto. No entanto, Cindy se recusou a responder à pergunta e disse que era um desejo pessoal dela. O homem percebeu que não valia a pena forçar a companheira, e ela não queria contar sua biografia, pois não estava localizada para esse assunto. Logo eles chegaram à clínica. Joe imediatamente ordenou que a enfermeira iniciasse a nova funcionária no plano de trabalho, e também sugeriu que a mulher tomasse um banho e colocasse roupas íntimas limpas. E só depois disso, ele pediu à enfermeira que a garota alimentasse a vagabunda. Quando todas as ordens do chefe da clínica estavam sob controle, ele foi ver seu filho, que já estava dormindo. No dia seguinte, Beori pediu permissão para ir para casa. Beori disse ao pai que não havia ficado doente há tempo e, portanto, não via sentido em permanecer na clínica. Joe não se opôs ao filho e apenas pediu que ele passasse por lá para ver seu salvador e expressar sua gratidão. No final do dia, Joe perguntou à enfermeira como a nova enfermeira estava se saindo. A moça de jaleco branco sorriu e disse uma mulher muito agradável de se conversar. Em seguida, ela apontou para uma figura que se aproximava deles. O homem olhou e viu que era o próprio salvador de seu filho. Joe já havia informado que a idade aproximada da mulher era entre 50 e 55 anos. Ele se aproximou da nova babá e a elogiou: "Veste terno lhe cai melhor do que aquele com que a vi pela primeira vez. Agora percebo quem meu filho está imitando. Ele se parece muito com o pai. Hoje ele veio até mim e me agradeceu. E deu para perceber que ele foi criado de uma forma muito respeitável. Disse Cindy com um sorriso. Obrigada pelo elogio. Trocamos algumas palavras agradáveis. Ela disse com uma risada. Não foi um elogio meu, mas um fato. Disse a mulher e se afastou pelo corredor do hospital. O homem a seguiu com os olhos e achou que ela era uma pessoa difícil. O tempo passava devagar e Cindy já estava trabalhando na clínica há um mês, cumprindo fielmente seus deveres e nunca reclamando que estava tendo dificuldades. A única coisa que permanecia um mistério para a equipe era como a mulher extrovertida havia se tornado uma vagabunda. Muitos tentaram conversar com a nova babá, mas assim que o assunto de sua vida passada era abordado, ela simplesmente mudava de assunto. Mais uma semana se passou e uma paciente foi admitida na clínica. Seu nome era Naomi. A mulher era uma cliente rica e exigia tratamento especial da equipe. Joe percebeu imediatamente, desde o momento em que se conheceram, que essa senhora traria muitos problemas, pois era uma pessoa caprichosa e logo a primeira a reclamar de Naomi foi a enfermeira Leslie. A moça entrou no escritório de Joe e confessou a ele, em lágrimas, que a nova paciente estava aterrorizando a equipe. O homem olhou para Leslie com surpresa e lhe perguntou o que estava acontecendo. A enfermeira enxugou suas lágrimas com um lenço e disse: "Bill lhe trouxe os comprimidos que ela toma depois do café da manhã e lhe dei um copo de água para beber." A senhora tomou um gole e disse que eu estava tirando sarro dela. Fiquei surpreso com essa declaração e perguntei a ela o que eu havia feito de errado. A senhora respondeu que a água estava muito fria e jogou o copo de lado. Leslie, acalme-se, tentarei acalmar essa raiva, mas você precisa manter o equilíbrio com Naomi e não se permitir xingá-la. Eu não gostaria de perder essa cliente. Um dia depois, o cozinheiro bateu à porta de Joe e disse-lhe, indignado, que a mulher do quarto 4 estava exagerando. O homem imediatamente percebeu do que ele estava falando. Ele perguntou o que havia acontecido dessa vez. O funcionário da cozinha disse em voz alta e clara: "Essa mulher arrogante exigiu, em um tom ordeiro, que eu fizesse uma omelete separada para ela, de acordo com sua receita.
Nunca ouvi falar de algo assim, uma mulher doente ditando seus termos. Ela tem o marido da filha, que cozinhe para ela, e eu não farei isso. Joe saiu do escritório quando foi abordado por uma auxiliar, Elsa, que também havia se queixado de Naomi. A mulher mais velha disse que a paciente a havia obrigado a esfregar o chão da enfermaria várias vezes. O homem fez o possível para acalmar a enfermeira e correu para o quarto. Quando estava prestes a se juntar a ela, passou por Cindy, que estava caminhando pelo corredor do hospital, mancando silenciosamente. Joe parou Cindy e perguntou o que está acontecendo com o novo paciente? Tenho ouvido tanta coisa ultimamente que é melhor ouvi-la. Não tenho nada a reclamar dessa mulher, ela só quer provar que é o centro do universo. Mas essa pessoa está muito enganada porque somos todos iguais perante o Senhor Deus. Acho que um dia essa mulher se dará conta dessa verdade. Pelo menos uma pessoa não está reclamando. Essa pessoa está doente. Obrigado, Cindy. Vou conter essa mulher. Logo Joe estava sentado no quarto de Naomi ouvindo as reclamações sobre a equipe médica. O homem pediu que a mulher se acalmasse e prometeu que conversaria com a equipe e apontaria suas falhas. Joe sabia muito bem que não falaria com ninguém, apenas queria que a mulher doente acreditasse em seu poder e desse um tempo à equipe. Naquele dia, Joe foi para casa cansado. Ele estava mais cansado dos gritos de Naomi do que de seu trabalho. Quando o homem entrou na casa, viu seu filho ocupado fazendo alguma coisa. O proprietário chamou Belry pelo nome e, naquele momento, o garoto escondeu algo atrás de si. Joe ficou surpreso com esse fato e perguntou: "Você tem um segredo que não esperava que eu lhe contasse, filho?" "Não é um segredo, é que seu aniversário está chegando e é melhor ganhar presentes no dia da festa, então não quero mostrar o que vou comprar para você." "Bem, isso é louvável. Esqueci meu aniversário no trabalho. Temos um paciente com um temperamento insuportável. Você não faz ideia, mas a clínica inteira está sofrendo. Provavelmente vou dormir cedo hoje porque minha cabeça está se partindo em duas." No entanto, o homem não conseguiu dormir naquela noite, porque a enfermeira ligou e, com um tremor na voz, pediu que ele viesse com urgência. Joe perguntou o que havia acontecido, mas a moça estava chorando e pediu que ele fosse à clínica. Ele escreveu um bilhete para o filho dizendo que tinha sido chamado com urgência para trabalhar e só então saiu de casa. Logo o homem já estava entrando na clínica. Leslie imediatamente se lançou sobre ele e começou a lhe explicar algo confuso. Joe disse à moça de jaleco branco para se acalmar imediatamente e começar a falar em um tom mais calmo, mas Leslie só chorou mais e correu imediatamente para o banheiro. Joe notou o médico de plantão, Cody, caminhando em sua direção. O superintendente olhou para o médico e pediu uma explicação. O homem de jaleco branco deu de ombros e disse: "Há um escândalo em nossa clínica. As enfermeiras pensam que são médicas e estão brincando de médico. O que posso lhe dizer?" Leslie veio correndo até mim, chorando e gritando que a enfermeira Cindy havia levado uma mulher do quarto 4 para a sala de emergência. Aparentemente, seu coração havia parado. Corri rapidamente para a UTI e vi uma foto perfeita de Cindy cuidando da paciente. Naturalmente, gritei com a enfermeira para que se afastasse de Naomi, e Cindy exigiu que eu entregasse os instrumentos. "E o que aconteceu depois? A paciente está viva." Joe gritou animado. "Ela está viva e respirando, mas está em tratamento intensivo. Não sei quem é a enfermeira, mas ela salvou a vida da Naomi. Vou ver como ela está agora, e você, Cody, encontre essa Cindy e traga-a para o meu escritório. Ah, e mais uma coisa, vá com calma com Leslie, ela é muito ousada." Joe entrou correndo na sala de emergência. Ele olhou para os instrumentos e respirou aliviado porque o paciente estava fora de perigo. Ele saiu da UTI e viu Leslie andando pelo corredor, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Joe esperou que a moça de jaleco branco o alcançasse e disse: "Você está exagerando em situações extremas, você está reagindo de forma exagerada a situações extremas. Perceba que você não pode fazer isso. Você tem de ser uma pessoa calma no trabalho, porque ela deu conta de que quase havia perdido uma paciente hoje. A enfermeira a salvou." O homem estava perplexo, pois não sabia quem era a mulher que estava por perto antes.
Ele foi distraído de seus pensamentos por uma batida na porta. Joe disse calmamente que ele podia entrar e, naquele exato momento, Cindy entrou no escritório. Ela disse calmamente: "Você me ligou?" Cody me disse. "Isso mesmo, sente-se e vamos ter uma conversa séria. Você deve ter escolhido ser um salvador nesta vida. Você salvou outra pessoa hoje e isso é um fenômeno para mim. Vamos combinar que você vai me contar tudo sobre você. Entenda, você basicamente tomou o caminho errado quando começou a salvar o paciente. Mas você fez isso com maestria, então quero saber quem está por baixo da máscara da enfermeira. Você realmente quer saber quem eu sou? Se eu não estivesse interessado, não o teria convidado para vir ao meu escritório. E não precisa se preocupar com a hora, pois não tenho sono em nenhum dos olhos, portanto, estou disposto a ouvi-lo com atenção." A mulher se sentou em uma cadeira e olhou para o homem com atenção. Ela não estava com pressa de começar sua história, e Joe também não, pois ele podia ver que Cindy estava se recompondo antes de começar sua narrativa. E logo a mulher falou. Cindy não conhecia a mãe desde a infância, tendo abandonado o bebê quando ela ainda estava na maternidade. O motivo do ato foi o fato de a criança ter uma perna 3 centímetros menor que a outra. Essa circunstância obrigou a mulher a assinar os papéis de abandono na maternidade. Cindy foi então parar em um orfanato, e de lá para um orfanato. Os anos passados em um orfanato não foram muito memoráveis. A menina cresceu e sonhava em se tornar médica para tentar se curar de sua doença física. No entanto, depois de se formar na escola, Cindy não conseguiu cursar o ensino superior, pois não tinha pontos suficientes. Ela decidiu que tentaria passar nos exames no ano seguinte e, então, começou a procurar um emprego. Ela não queria trabalhar como vendedora, então conseguiu um emprego em uma fábrica de laticínios coletando caixas de papelão. No início, Cindy teve dificuldades, pois muitas vezes machucava as mãos nos cantos das caixas, mas depois se acostumou. Ela gostava do trabalho porque ninguém a incomodava e ela podia sonhar com sua vida futura enquanto trabalhava. 6 meses depois, Cindy conheceu um rapaz. Ela não tinha experiência em casos amorosos, pois os rapazes não queriam se comunicar com ela por causa de sua claudicação, portanto, quando Cindy conheceu Matthew, ela levou o relacionamento a sério e mentalmente até sonhou em criar uma família com eles. No entanto, o rapaz não tinha pressa em lhe fazer uma proposta e, quando soube da gravidez, desapareceu imediatamente, levando consigo um grande estoque que ela estava economizando para comprar uma TV. Naquele momento, o homem, ao sair, disse com ceticismo a Cindy: "Agora você tem que comer por 2, tem que cuidar da sua saúde." E depois disso, a jovem nunca mais o viu. Cindy não interrompeu a gravidez e decidiu ter o bebê. Na maternidade, ela conheceu um ginecologista que tinha acabado de se formar no ensino médio. O homem deu sinais de atenção a Cindy, mas ela não acreditava mais nos representantes do sexo forte, por isso, não lhe deu uma única chance de conquistar seu coração. E o jovem Perry, para atrair de alguma forma a atenção da moça, foi pessoalmente encontrá-la na maternidade com um rapaz com um enorme buquê de flores. Ele disse a Cindy: "Acredite ou não, eu me apaixonei por você à primeira vista. Estou disposto a ir ao cartório com você amanhã." Cindy inicialmente rejeitou a proposta, mas Perry foi persistente e um dia a jovem concordou em se tornar sua esposa. O rapaz, antes de ir ao cartório, confessou à moça que não podia ter filhos por motivos de saúde. Cindy respondeu a isso: "Nós temos o Rick e um filho é suficiente para que ele cresça sem precisar de nada." O tempo passou a correr. Logo o menino estava com 3 anos e eles o levaram para o jardim de infância. E então Cindy foi estudar medicina. Ela sonhava em se tornar médica, mas decidiu não arriscar e se tornou enfermeira para começar. Com o passar dos anos, Cindy se formou e conseguiu um emprego em um hospital como enfermeira da sala de cirurgia. Seu marido ainda trabalhava como ginecologista e, até certo ponto, tudo estava indo bem na família. As dificuldades começaram quando Rick passou para a 10ª série, o garoto passou a andar em mais companhias e começou a roubar coisas de casa. Depois, o adolescente abandonou a escola e cometeu um assalto a um supermercado com os meninos. O garoto cumpriu pena. Os pais ficaram loucos, pois não sabiam como resolver a situação.
Depois de algum tempo, Rick foi solto. Cindy e Perry acreditavam que o filho aprenderia a lição depois de cometer um crime, mas ele não aprendeu. Ele apenas se tornou mais agressivo e consumia bebidas alcoólicas com frequência. E um dia, quando Rick chegou em casa bêbado, seu pai se dirigiu ao filho: "Se você não parar de levar esse estilo de vida, nós o expulsaremos do apartamento e você viverá sozinho. Você me trouxe ao mundo, agora tem que sofrer com seu filho favorito." "Como você fala com seu pai? Vou colocá-lo no seu lugar agora mesmo", Perry gritou. E, no mesmo momento, Rick pegou uma faca da mesa e a colocou embaixo do nariz do pai. Perry olhou para o filho e não o reconheceu. Enquanto isso, Rick sorriu e exigiu dinheiro de seu pai de forma grosseira. O chefe da família recusou. Estava passando para sua propriedade. A mulher, temendo pela vida do marido, escreveu o documento, mas de repente o chefe da família tomou a palavra e disse: "Com esse papel você pode ir ao banheiro, pois ele não está autenticado por um advogado." "Obrigado, pai, pelo valioso conselho." Rick disse e se voltou para a mãe: "A senhora terá de ir agora mesmo buscar o documento de acordo com a lei, e eu ficarei aqui sentado de olho no papai para que ele não faça nenhuma besteira." A mulher, vendo a expressão de raiva no rosto do filho, correu para o cartório para pegar o documento. Cindy nem pensou em ir à polícia, pois estava preocupada com o destino de seu marido. Assim que Rick recebeu o documento desejado, ele imediatamente pediu para desocupar o apartamento. Os pais não tiveram escolha a não ser atender ao pedido do filho. E, então, Rick colocou a propriedade à venda. Ao mesmo tempo, os pais do filho estavam morando com conhecidos, e Perry decidiu falar com Rick novamente. Ele chegou em casa e viu que o rapaz estava bêbado e sorrindo alegremente. Perry se aproximou do filho e disse: "Caia em si e tome juízo. O que está fazendo?" "É tarde demais para pensar. O apartamento está sendo vendido e o dinheiro está sendo entregue ao credor, a quem pedi emprestado para pagar a dívida do cartão de crédito. Portanto, arrume suas coisas, vá morar onde quiser." "Eu também farei isso, apesar de ter uma casa, ela é uma prisão." "Você é um inútil", retrucou Perry. Naquele momento, ele recebeu vários golpes no estômago, que o levaram à morte no local, e depois houve o julgamento, no qual Rick foi condenado à prisão. Aqui, Cindy parou de contar sua história e olhou para a diretora da clínica, que permaneceu em silêncio. A mulher permaneceu em silêncio e não disse nada. O silêncio foi quebrado por Joe, que lhe perguntou por que ela havia começado a andar por ali depois. O homem não entendeu por que Cindy não foi para um centro de reabilitação especial. A mulher sorriu em resposta e disse: "Que centro? Depois da morte de meu marido, comecei a beber. Meus conhecidos não me toleraram por muito tempo e logo me pediram para deixar o apartamento. Fui demitida do meu emprego por absenteísmo e tive vergonha de estar na cidade onde eu tinha tudo. E, de uma hora para outra, tudo desapareceu, então saí de lá e comecei a mendigar. Essa é a minha história. Não parece muito boa, mas a vida é assim. Você sabe, mas ainda há uma maneira de sair de sua situação. A culpa é sua por ter desistido. Não tenho o direito de julgá-lo, mas posso dizer que você é um enfermeiro de primeira linha, e acho que esse é o papel que eu gostaria que você desempenhasse. Como você vê isso? Por que está me perguntando isso? Você precisa perguntar à equipe médica como eles reagiriam se um auxiliar e ex-vagabundo de repente se tornasse enfermeiro. É que eu não quero tornar pública minha vida no passado, de qualquer forma. Disse a mulher, cansada. E nós não vamos lhe contar nada. Vamos manter isso como um pequeno segredo entre nós, disse Joe em resposta. Depois disso, o casal conversou até de manhã. Falaram sobre a vida, sobre sua infância no orfanato. Cindy estava feliz por ter encontrado alguém com quem desabafar. No final da conversa, a mulher agradeceu ao homem por não ter ficado indiferente ao seu destino. Um dia depois, toda a clínica ficou sabendo que Cindy não era mais uma auxiliar, mas uma enfermeira. Toda a equipe ficou chocada. A equipe não sabia onde encontrar respostas para suas perguntas.
Enquanto isso, Cindy estava fazendo a ronda com Joe e eles entraram em uma sala onde uma mulher que havia sido resgatada por uma enfermeira havia sido transferida da UTI. Assim que Naomi viu Cindy segurando seu cartão, ela ficou indignada. Por que esse enfermeiro está segurando meu documento médico com as próprias mãos? Em suas palavras, aquela enfermeira salvou sua vida. Você deveria agradecer a ela por agora respirar esse ar e poder ofender a equipe médica de forma tão injusta. E se eu fosse você, pensaria em como recompensar essa mulher como ela merece. Se quiser, passe em meu escritório e eu lhe darei uma dica de como fazer isso. Logo as rondas terminaram e Cindy deu uma olhada no escritório de Joe. Ela disse, envergonhada, que tinha uma pergunta que a estava incomodando. O homem sorriu e disse que estava pronto para responder. A mulher sorriu e disse: Você disse que diria a Naomi como me agradecer. E eu estava curiosa para saber que conselho você daria a essa mulher. O homem riu e, um momento depois, disse com um sorriso que era muito simples. E então ele me explicou com mais detalhes: Você é uma pessoa que não tem residência fixa. Parece-me que a recompensa por salvar uma pessoa deve ser substancial, então vou lhe oferecer esta opção: comprar um apartamento para você. Naomi até lhe dará parte do dinheiro. Você me ajudou naquela época. Você não sabe o quanto me ajudou. Nunca pensei que deixaria de comer latas de lixo e dormir em lençóis. Obrigada. Disse Cindy em meio às lágrimas. E aqui estamos nós novamente, trocando gentilezas. Joe disse com uma risada. Acho que isso vai se tornar uma tradição entre nós, mas você sabe, eu concordo, porque é uma honra trabalhar com você. Você é um bom homem e sou grato pelo destino ter nos unido. No entanto, eu o teria conhecido melhor em outras circunstâncias. Com essas palavras, a mulher se aproximou de seu interlocutor e estendeu as palmas das mãos para apertar a mão dele. O homem sorriu e apertou a mão de Cindy. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Inscreva-se no canal, avale como. Adeus.